Olá a todos e todos. Estamos chegando agora à última semana dos pets, como eles foram distribuídos para a gente, como eles chegaram para a gente. E nessa última semana se trata mais diretamente dos textos sagrados. É importante a gente observar que ali, a hora que fala em textos sagrados, não quer dizer que sempre eles já começam como texto escrito. A escrita e o sagrado têm um processo que muitas vezes é mais complicado do que parece. Nem sempre aquelas pessoas que estão trazendo para o público um grupo de pensamentos sagrados espera que isso seja escrito. Normalmente, elas preferiam que a forma com que as pessoas guardassem esse conhecimento sagrado fosse decorando, que significa guardar no coração. De cœur, em francês, significa no coração. Decorar, então, é trazer sempre com você aquela estrutura sagrada. Guardar naquilo que é mais precioso para o ser humano. Mas como nós dificilmente conseguimos decorar muitas coisas, a gente acaba escrevendo como uma forma de fazer com que aquilo permaneça vivo. Não quer dizer que, quando a gente escreve, a gente fez alguma coisa mais importante de quando estava só na oralidade, quando estava só contando as histórias. Mas é uma forma nossa de achar que, quando está escrito, a gente vai ter acesso quando precisar e vai se lembrar quando esquecer. Para o sagrado, isso é um problema, porque fica parecendo que a gente não precisa guardar de verdade aquele conhecimento. A gente só precisa deixar ali escrito. É quase como quando a gente escreve uma matéria, uma coisa que o professor passou para a gente e que a gente precisava lembrar para a prova, mas só ficou escrito lá no nosso caderno. Quando a gente guarda de verdade, a gente não precisa nem voltar no caderno para lembrar. Mas quando a gente escreve no caderno para não esquecer, aí é que a gente esquece de verdade. Aí é que a gente só lembra quando volta até o caderno para olhar. Esse é o problema dos textos sagrados. Eles não queriam ser escritos para poder manter essa obrigação de que nós guardássemos. Mas com o tempo isso foi ficando inevitável. Um desses primeiros textos sagrados, que é considerado o mais antigo texto do mundo, ainda que não necessariamente o mais antigo texto escrito encontrado historicamente pelos arqueólogos, são os Vedas, que é uma coleção de pensamentos da sabedoria hindu na Índia, organizada de forma escrita, mas que provavelmente era passado antes de forma oral. Esse conhecimento védico, então, o conhecimento que está presente nos Vedas, muito provavelmente é mais antigo do que a primeira escrita nos Vedas. Isso significa que inicialmente era passado apenas de forma oral, em que em algum momento da história os homens acharam que era possível escrever e deixar guardado na escrita aquele conjunto de pensamentos. Os Vedas têm uma coleção muito ao estilo do que é a Bíblia cristã. Tem várias estruturas, formas diferentes, histórias diferentes, formas diferentes de se contar as histórias. E ali dentro se organiza boa parte do que é a religião hinduísta clássica. Depois outros textos vão se somando a esses Vedas. A segunda estrutura nossa ali também é uma estrutura que surge na oralidade. Os Tripitakas são os ensinamentos que Buda passou aos seus discípulos, aquilo que ele falava com seus discípulos. Buda não escrevia, assim como Jesus não deixou nada escrito, quem escrevia
eram os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, escreveram aquilo que ele passava, Buda também não escreveu. Buda apenas passava esses conhecimentos para os seus discípulos e eles começaram a escrever. E as escritas, a soma desses sermões e desses ensinamentos de Buda, formam os Tripitakas, esse outro livro que também tem origem inicialmente de forma oral. A Torá é o primeiro movimento que a gente pode dizer que já tem uma relação com a escrita mais forte. Torá é o livro dos judeus, o livro sagrado dos judeus, os 5 primeiros livros que compõem a Bíblia cristã. O Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Esses 5 primeiros livros formam a Torá, que, de acordo com a tradição judaica, foram escritas diretamente por Moisés. Todos esses 5 livros foram escritos, de acordo com a tradição judaica, por Moisés. E são lidos e relidos nos templos judaicos, nas sinagogas, assim como também por todo o pensamento cristão, seja católico, protestante, evangélico, continuam seguindo essa Torá. Mas essa Torá foi escrita, como nós dissemos, por Moisés. Então ela já surge de forma escrita. Segundo a tradição judaica, existiria também uma outra Torá, que é chamada de Torá oral. Essa não é escrita e não poderia ser escrita jamais. E é a base para que as pessoas pudessem entender de verdade o texto que Moisés escreveu. Então, só se entenderia aquilo que Moisés escreveu a partir da Torá que permanece oral e que não poderia ser escrita de forma alguma. Mas a Torá, esta que nós conhecemos, é escrita. A Bíblia, ela é formada por um Antigo Testamento que tem textos que fazem parte da tradição judaica, como nós dissemos, os 5 primeiros formam a Torá, mas também os profetas são autores que são reconhecidos dentro do judaísmo. Também os livros históricos fazem parte, os livros sapienciais da sabedoria, os Salmos, o livro de Jó, todos fazem parte de uma tradição judaica. E, posteriormente, agrega-se à Bíblia também um Novo Testamento, que é a parte a partir da qual Jesus se apresenta e traz a boa nova de Jesus, que são os evangelhos. E a discussão dos evangelhos com as cartas dos apóstolos e Atos dos Apóstolos. Pois bem, a Bíblia ela tem também essa relação entre oral e escrito, principalmente quando nós pensamos no Novo Testamento e nos evangelhos. Como nós comentamos com o Buda, Jesus não escreveu nada também. Quem escreveu, escreveu sobre ele. E como escreveu sobre ele, toda a sua forma de falar permaneceu na oralidade, naquele sagrado que deveria ser guardado no coração. Os discípulos escreveram porque compreenderam que era necessário repassar esse conhecimento para frente. E já tinham a estrutura da Torá como algo escrito. Então eles já estavam acostumados a textos sagrados escritos que eram lidos nas sinagogas e resolveram que aqueles ensinamentos de Jesus também deveriam ser escritos e repassados por escrito. O livro seguinte é o Corão, que também tem uma relação diferente com a escrita, porque o profeta que anuncia o Corão é o Maomé. Maomé é iletrado, analfabeto. Ele não sabia escrever. E ele foi escolhido para ser o profeta que iria repassar esse conhecimento, formar este livro,
exatamente porque ele era iletrado. De acordo com a tradição dos islâmicos, Moisés, que é o grande profeta do Antigo Testamento, era muito rigoroso. E por causa disso, a Torá se transformou em um livro muito cheio de leis. Mas esses mesmos islâmicos diziam que Jesus era muito misericordioso, muito amoroso. E por isso os evangelhos são muito voltados para o perdão. Era necessário alguém que não fosse nem rigoroso como Moisés, nem tão misericordioso como Jesus, que não tivesse capacidade, ele próprio, de mudar as palavras que eram repassadas para ele. Por isso escolheram Maomé, o iletrado, o analfabeto, para que ele ouvisse as mensagens do anjo Gabriel, de acordo com a tradição islâmica, e repassasse igualzinho ele estava ouvindo do anjo Gabriel. Suna são as histórias que não estão no Corão, mas que são histórias também de Maomé. Então elas são consideradas pelo povo islâmico como sendo tão sagrada quanto o Corão. Mas também são histórias sobre Maomé, que inicialmente aconteceram na oralidade, na vida comum, e depois foram passadas para a escrita. O quebra-negaste também está dentro dessa mesma estrutura. Ali, a Torá faz parte da Bíblia cristã, a Torá e a Bíblia cristã são questionadas por Maomé no Corão, e o quebra-negaste conta uma outra história. Uma história de que a Arca da Aliança, que era onde estariam guardados os 10 mandamentos que Moisés recebe de Deus no Monte Sinai, esta Arca da Aliança teria sido levada para a Etiópia. Ela nunca foi encontrada até hoje, mas para os seguidores do rastafarismo, ela foi levada para a Etiópia e se encontra lá, guardada na Etiópia, porque Salomão teve uma fé, um caso, uma aproximação com uma rainha etíope, a rainha de Sabá, e teria tido um filho com essa rainha, e este filho levou para a Etiópia a Arca da Aliança. E lá na Etiópia, então, se desenvolveu um novo grupo que tem um Messias próprio. Então, os judeus eles não acreditam que o Messias tenha vindo. Os cristãos acreditam que o Messias é Jesus e o Evangelho seria a apresentação desse Messias. E os etíopes acreditam, os etíopes que seguem o rastafarismo, acreditam que há um Messias na Etiópia, um rei etíope que seria o grande representante de uma nova religião. Então, neste livro também é descrita esta história de como se chegou até este novo Messias etíope. E a codificação do Espiritismo através do Allan Kardec. Eu quis usar essa imagem porque ela está próximo de nós, né? No dia 18 de abril foi lançado o Livro dos Espíritos, pelo Allan Kardec, que é o responsável por codificar a, a organização do Espiritismo. Allan Kardec é um médium, psicografa, ouve dos espíritos e passa para o papel aquilo que ele está ouvindo dos espíritos, o que também traz uma outra forma de relação com a religião, com a religiosidade e com o texto. O texto do Kardec não é escrito por ele próprio, mas é codificado, organizado para que esta religião nova, para que o Espiritismo possa
possa crescer, possa se organizar efetivamente. Então nós temos formas diferentes aí de relações entre a religião e o seu texto sagrado. Boa parte dessas tradições ainda dentro de uma relação tempestuosa com o texto, se aceita o texto ou se não aceita o texto. Este último exemplo, com o Kardec, é uma aceitação clara do texto sagrado. Então, aceita-se que seja dessa forma. Alguns negam completamente, como é o caso das tradições afro-brasileiras, em que não se tem um texto sagrado, se tem vivência do texto sagrado. É para ser guardado os ensinamentos e não escritos, para que não vire como as nossas anotações nos nossos cadernos, em que a gente diz que escreve para lembrar, mas acaba escrevendo para esquecer. Por hoje é isso. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima.